Olá mais uma vez a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa quarta videoaula do nosso módulo 6, Recursos Didáticos e Multimédia. E com esta nossa videoaula, ainda que continuemos no submódulo 6.1, Exploração dos Recursos Didáticos e Multimédia, vamos nos focar sobre quais as principais regras de elaboração de documentos projetáveis, ou seja, de apresentações multimédia. E o que é que são essas apresentações multimédia? São ferramentas informáticas de apoio à comunicação e podem ser utilizadas para criar apresentações de relatórios de investigação, apoiar reuniões de índole diversa, suporte a aulas e formação. E é nesse âmbito que nós nos vamos focar. As apresentações com recurso a documentos projetáveis são pouco dispendiosas, são rápidas de criar, alterar ou adaptar, são facilmente transportáveis e transacionáveis e têm uma capacidade de facilmente integrar outros mídias, como imagem, som e vídeo. Portanto, há enormes vantagens em recorrermos a este tipo de recursos. E desculpem uma redundância. Ora bem, mas então quais são as principais recomendações relativamente à construção de apresentações multimédia? Começamos com as recomendações relativamente a cores. Portanto, devemos de evitar utilizar em simultâneo a cor vermelho e azul. Como podem ver, por exemplo, o azul e o vermelho têm diferentes profundidades de foco e o processo de foco torna-se fatigante para o olho humano. Portanto, não esquecer, evitar a utilização simultânea da cor vermelha e azul. Depois, ainda, recomendações relativamente à cor. Devemos selecionar as cores que vamos utilizar tendo em conta as condições de iluminação e as características do público-alvo. Por exemplo, os idosos têm uma sensibilidade reduzida para cores, o que requer a utilização de cores mais brilhantes. Continuando ainda nas recomendações relativamente à cor, devemos de usar cor como uma forma de informação adicional. Elas não devem ser utilizadas somente como elemento decorativo. E ainda devemos ter o cuidado de um número limitado de cores, de utilizar um número limitado de cores. A utilização de um número excessivo de cores dispersa a atenção, distrai a audiência. Ainda relativamente à cor, devemos de evitar utilizar cores muito quentes. Porquê? Porque cores como rosa, magenta, etc., parecem pulsar no ecrã e tornam-se muito difíceis de focar, como podem ver até pelo exemplo. E devemos procurar obter os melhores contrastes possível entre o fundo e o texto. Porquê? Porque aumentamos a visibilidade e a legibilidade do texto. Como tal, recomenda-se o uso de uma cor neutra, cinza claro, etc. Para o fundo. Ou o branco. Nada melhor do que o branco. Conseguindo nós, com isso, o melhor contraste possível. Ainda relativamente à cor, existe um código de cores que é consistente e familiar. Ou seja, as cores, para além da cor em si, transmitem-nos sensações. Por exemplo, o vermelho, par, perigo, quente, fogo, é o que está por trás da cor vermelha quando nós recorremos a essa cor. De sua vez, o amarelo transmite o quê? Cuidado, devagar, teste, também alerta. De sua vez, o verde transmite andar, o ok, o livre, transmite-nos aquela sensação de vegetação, de segurança. E, por sua vez, o azul, o frio, a água, o calmo, o céu. Ora, recomenda-se o uso da mesma cor para agrupar elementos relacionados, precisamente por causa desta codificação associada às cores. Ainda relativamente às cores, temos desde as cores quentes, que são associadas ao sol e ao fogo, o amarelo, o laranja e o vermelho, e que são aquelas que nos transmitem a sensação de calor. Depois temos as cores frias, que são associadas à água, ao gelo, ao céu e às árvores. Portanto, como podemos confirmar, elas transmitem-nos sensações. E estamos a falar de cores como o violeta, o azul, o verde, e são aquelas que nos transmitem, lá está, a sensação de frio. Saindo agora das cores e indo já ao encontro das fontes, letras, tipos de letra, nós devemos procurar utilizar sempre fontes sem serifa, como por exemplo o Arial, o Helvética, o Tahoma, o Calibri, etc. E porquê? Porque aumentamos a legibilidade do texto. Ainda relativamente às fontes, devemos de evitar um número excessivo de fontes e estilos utilizados. Porquê? Porque uma excessiva variedade resulta numa poluição visual. Relativamente ainda às fontes,
também devemos de evitar utilizar fontes demasiadamente grandes e evitar escrever em maiúsculas. Porquê? Porque aumenta o cansaço visual. Depois, também devemos de evitar usar caracteres brilhantes a piscar ou em animação contínua. Porquê? Porque eles distraem e competem pela atenção do público, como podem ver até aí pelo exemplo. Tiram o foco daquilo que é essencial. Ainda relativamente a cores e a texto, simultaneamente, e àquilo que nós chamamos de estilos, os textos devem ser escritos em tamanho legível, portanto, terem atenção à distância que o público irá estar, e evitar o sublinhado. Porquê? Porque pode dificultar a leitura da linha superior, como podem ver até pelo exemplo aí apresentado. Ora bem, ainda relativamente a texto, nós devemos de evitar de utilizar ífans, porque reduz a velocidade de leitura, e, por curioso que possa parecer, nós devemos de procurar sacrificar um pouco a estética em detrimento da facilidade de leitura. Como tal, devemos sempre que possível evitar o alinhamento justificado. Porquê? Porque nós lemos da esquerda para a direita e precisamos dessas variações que, quando o texto não está justificado, apresenta à direita, para que sirvam de âncoras visuais e facilitem a leitura. Ainda relativamente a texto, o itálico e o negrito são úteis. Porquê? Porque realçam determinados elementos textuais sem causar quebras de leitura. Devemos de utilizar linhas curtas. Porquê? Porque reduzem o movimento excessivo dos olhos e utilizar o mínimo de texto necessário. Escrever estritamente aquilo que é necessário e fundamental. Portanto, sempre que possível, evitar parágrafos de texto e recorrer antes a tópicos. Depois, recomendações relativamente a fundos. Recomenda-se a utilização de cores neutras, lá está. Porquê? Porque aumenta a legibilidade do texto e utiliza cores escuras, no fundo, de pequenas áreas do ecrã e apenas nessas pequenas áreas. Porquê? Porque ajudam a focar a atenção do público e não usar essas cores escuras no fundo por completo. Ainda relativamente a fundos, não devemos utilizar elementos aleatórios como fundo, porque dificultam a compreensão do conteúdo. Devemos então de utilizar sempre fundos simples, aumentam a visibilidade e a legibilidade do texto e conteúdo, e procurar sempre obter um ótimo contraste entre o fundo e o texto. Porquê? Porque, mais uma vez, aumenta a visibilidade e a legibilidade do texto. Quanto a imagens, devemos procurar utilizar sempre imagens relevantes e não utilizar apenas imagens como elementos decorativos ou porque são fofinhas, ou apenas para preencher o ecrã. E sempre que possível, utilizar imagens com elevada qualidade, para que se tornem úteis e que sejam facilmente legíveis. Portanto, as imagens devem ter também elas dimensões consistentes com os outros elementos do ecrã, para, mais uma vez, criarem uma composição homogénea. Ainda agora, relativamente a animações e transições, que cuidados é que devemos ter? Utilizar sempre o mesmo tipo de transição entre os diferentes diapositivos. Para quê? Para mantermos uma consistência e utilizar as animações com cuidado e com uma intencionalidade clara. Ou seja, à semelhança das imagens, também não utilizar animações só porque sim ou porque tornam a nossa apresentação mais supostamente atrativa. Quando depois o que vai criar é um cansaço visual e confusão, e que nós devemos de evitar, e devemos de evitar também utilizar as animações simplesmente como um elemento decorativo. Lá está. Ora, agora, em termos de recomendações gerais, o que é que nós devemos ter como cuidado? Organizar a atividade formativa em função da mensagem a transmitir e não em função dos meios a utilizar. A simplicidade e a consistência são dois princípios essenciais a considerar quando estamos no processo de elaboração de uma apresentação, sim, ou da construção de um documento deste tipo. E antes da apresentação, propriamente dita, nós devemos procurar familiarizar-nos com os equipamentos que vamos utilizar para minimizar as falhas e os precalços. Ainda em termos de recomendações gerais, devemos fazer uma visualização prévia ou uma pré-visualização da nossa apresentação e então depois identificar a necessidade de ajustes e ou correções. Durante a apresentação, devemos nos manter de frente sempre para a audiência
Não é o caso agora aqui destas nossas videoaulas, mas sim, sobretudo, quando estamos a utilizar apresentações em contexto de sala ou de auditório. Devemos procurar manter um ritmo. Aqui eu refiro 2, 3 minutos por ecrã, mas acima de tudo é procurar um ritmo homogéneo entre cada um dos ecrãs, cada um dos diapositivos, e ter sempre como alternativa outro recurso, caso o primeiro falhe. Não esquecendo que nós somos o nosso melhor recurso, porque quando tudo pode falhar, cá estamos nós para sermos a alternativa. E são estas as principais recomendações relativamente à construção de documentos projetáveis. Já sabem, se tiverem alguma questão que a podem colocar por via da nossa plataforma, e alerto, mais uma vez, para a atividade correspondente que também está disponível na nossa plataforma para vossa resolução. Desejo a continuação de uma ótima formação e até breve.